Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Pessoal, estou com a matéria publicada no blog do Ismael, um portal especializado em matérias políticas, em que traz a seguinte publicação: reforma da Previdência será com fisco maior que plano Collor. Isto é o que diz o Ismael Moraes, o autor deste blog, que continua com a sua publicação e nós vamos repercuti-la aqui no canal. No subtítulo da matéria, ele diz que o presidente Jair Bolsonaro está prestes a cometer, segundo ele, um confisco maior que o de Fernando Collor de Mello lá em 1990, se aprovar a reforma da Previdência. Mais abaixo continua com a sua publicação nos seguintes termos: o desastroso plano Collor, ocorrido há quase 30 anos, segundo o blogueiro, além de confiscar a poupança dos brasileiros, também instituiu as privatizações, como é o caso da pretensão do governo Jair Bolsonaro, o liberalismo econômico e o rigor fiscal, que, segundo a publicação, impediu investimentos públicos. Segundo o autor da reportagem, Collor, em 1990, confiscou geral, mas prossegue o profissional: dizem que alguns privilegiados tiveram informações privilegiadas na época e salvaram suas fortunas. Ele está se referindo aqui ao confisco feito nas contas poupanças pelo presidente à época, Fernando Collor, e segundo ele, naquela época em que Fernando Collor fez o confisco nas contas poupança dos brasileiros, antes de fazer este procedimento, ele havia, de alguma forma, privilegiado alguns afortunados a se prevenirem, a se precaverem, e com isso haviam salvo aí as suas fortunas. E nos termos em que foi escrito, segundo ele, a maioria da população se ferrou. O comércio quebrou, as indústrias pararam e o desemprego assombrou o país. Isso de fato ocorreu naquela época, isso de fato foi verdade. Continua, entretanto, a sua publicação. Agora, porém, Bolsonaro poderá fazer muito pior. O confisco de R$1 trilhão da poupança previdenciária será transferida, segundo a reportagem, para no máximo 5 bancos a título de, abrem aspas, capitalização, fecha aspas, das aposentadorias. Aqui o profissional está se referindo à pretensão do governo de implantar no Brasil um sistema de capitalização para a Previdência Social. E com isto, a minha opinião agora, não sei se poderá se chamar sequer de Previdência Social, tendo em vista que, se implantado um regime de capitalização em que o próprio trabalhador é quem bancará no futuro a sua aposentadoria, tenho para mim que isto não se pode chamar de Previdência Social. Pode chamar-se previdência de capitalização, previdência privada, e ele faz essa menção na sua publicação, tendo em vista de que, como você irá guardar o seu próprio dinheiro para a sua própria aposentadoria, alguém irá administrar esse dinheiro, alguém se apoderar do seu dinheiro e se for o caso, te dará no futuro quando da sua aposentadoria. Até lá, eles poderão dispor, ou seja, utilizar o seu dinheiro da forma que eles quiserem. Esta é a crítica aqui do jornalista. E continua ele: a medida atingirá basicamente o povão. Nesses termos eu concordo com ele, que é o que eu defendo aqui no canal. Não tem nenhum benefício para a população, seja do regime geral da Previdência Social, INSS, ou para o servidor público, regime próprio da Previdência. Não se vê
no texto apresentado até agora, nenhum benefício. Só tem coisa ruim até agora no texto apresentado pelo governo. Ou seja, lá não tem um ponto que você fala, opa, isso aqui vai ser legal, isso aqui vai ser bacana. Não, isso aqui vai ser bom para o trabalhador. Não, tudo que tem lá é para aumentar a contribuição, é para aumentar a idade. Enfim, nada lá é favorável para a população. Então, quando ele fala aqui que basicamente irá atingir o povão, eu estou de acordo. E prossegue ele aqui, dependerá da aposentadoria para viver na velhice, haja vista que os ricos, têm bens e rendas, né? Nesses termos está dizendo, quem depende de aposentadoria? É o que eu falo aqui com vocês, a população pobre. O rico não está preocupado com a aposentadoria. O rico é rico, já faz a sua fortuna e quando ele parar de trabalhar, que rico não precisa parar de trabalhar, porque administra seu próprio negócio da forma que quiser, então esse certamente não dependerá de aposentadoria. De fato, uma reforma da Previdência tão arrochada quanto essa atingirá em cheio, baterá frontalmente nos direitos dos trabalhadores. Vamos continuar com as explicações. Segundo o jornalista, os velhinhos, viúvos e órfãos atuais também poderão sofrer com a desconstitucionalização, quase que não sai aqui, desculpe, da Previdência Solidária. Aqui é a parte que eu já expliquei para vocês, que ele quer tirar da Constituição o regramento aí sobre a Previdência, que para fazer qualquer tipo de alteração na Previdência Social, via de regra, tem que se mudar a Constituição. E, passando isso para uma lei complementar, como é a pretensão do governo, está lá na PEC 06 de 2019, a proposta de emenda à Constituição, que tira da competência de se alterar a Constituição para que possa fazer isso por meio de uma lei complementar. Muito mais fácil de ser alterada, porque basta a maioria absoluta, ou seja, 50 mais 1, né? Não tem 2 turnos de votações, como é o caso de uma proposta de emenda à Constituição, que tem que ser votada em 2 turnos nas 2 casas legislativas, né? 2 casas do Congresso, Câmara dos Deputados e o Senado Federal. É isso que ele está se referindo. E, com isso, né, eles tendem a receber menos que um salário mínimo depois da reforma, após a reforma, diz aqui o jornalista. O confisco planejado por Bolsonaro é uma tragédia anunciada, que visa concentrar ainda mais a riqueza nacional nas mãos do sistema financeiro em detrimento da produção e do consumo das massas. Em outras palavras, para explicar aqui o que o jornalista quis dizer. Está dizendo o seguinte, a distribuição de renda no Brasil já é muito mal feita, ou seja, a riqueza do Brasil se concentra em poucas mãos, poucas pessoas são ricas e a maioria esmagadora, massa, como ele diz aqui, são pobres, ou seja, a maioria detém a riqueza e o resto fica sem nada. E com isso, com esse confisco, segundo ele, haverá ainda uma maior concentração, menos pessoas ricas e a maioria pobre. E isso em um país que não se tem a divisão da riqueza para que todo mundo possa viver razoavelmente bem, está fadado, só tem um futuro, é a miséria. Nas palavras do jornalista, folgo dizer que o confisco Bolsonaro, se consumado, ou seja, se a proposta for aprovada, será o maior confisco da história contemporânea, da história moderna, iniciada com a Revolução Francesa de 1789. E aí ainda traça aqui, dá uma pitada de história o Ismael. Collor, 2 anos depois, pagou o preço com o impeachment. O Collor, para aqueles novinhos que não se lembram, ele foi impeachmentado, cassaram o mandato dele aí, né? E sofreu ameaças, ou sofre ameaças, né? Perdão, sofre ameaças de ser preso. Por que ele está dizendo isso? Porque esta semana ainda a Procuradoria-Geral da República, ela opinou no sentido de que
o ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, seja condenado a uma pena de 22 anos de prisão, né? E além disso, perca o seu atual mandato de de senador por Alagoas. Então, essa publicação saiu essa semana, que a Procuradoria-Geral da República, de fato, pediu ao Poder Judiciário a condenação do Fernando Collor de Mello pretendendo uma prisão de 22 anos de cadeia e que ele perca o atual mandato de senador pelo estado das Alagoas. Continua o jornalista. E Jair Bolsonaro, se cometer esse crime contra a economia popular e os direitos sociais, sairá ileso dessa? Ele faz uma pergunta e diz: faça as suas apostas. O meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Compartilha esse vídeo, deixa o seu joinha, deixa a sua indignação nos comentários, o seu elogio ou o seu xingamento, sempre de forma muito respeitosa, sem palavrões, e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.